Você tem um sonho, talvez você tenha vários, você sabe exatamente o que você quer construir, você consegue visualizar, você consegue descrever. Quando alguém te pergunta, você responde prontamente: é isso aqui que eu quero. Esses são os meus objetivos, essas são as minhas metas. Mas quando chega a hora de você sentar e fazer, não acontece nada. E o pior não é a falta de ação em si, o pior é a história que você conta pra si mesmo depois. Ah, eu sou preguiçoso, eu não tenho disciplina, eu não sirvo pra isso. Eu tenho mais é que me ferrar mesmo. Agora você vai parar, vai respirar, porque o que tá acontecendo com você não tem nada a ver com preguiça. Tem a ver com neurociência e hoje eu vou te mostrar exatamente o que é que tá acontecendo aí dentro do seu cérebro e o que você vai fazer para mudar isso. Antes de tudo, para você prestar atenção total aqui em mim, você já curte esse vídeo, se inscreve no canal e já clique neste botão de compartilhar, porque eu tenho certeza que quando eu fiz essa introdução, você não pensou só em você. Certamente você conhece pessoas que compartilham dessa mesma frustração, então acredite em mim, elas também vão se beneficiar desse vídeo. Então, seguindo, existe um pesquisador chamado Tim Pichil. Esse sujeito ele passou décadas da vida dele estudando uma só coisa: por que pessoas não fazem o que prometeram para si mesmas? Uma baita de uma pergunta, não é? Nesse momento, talvez a tua mente esteja voltando lá para suas metas de ano novo, mas dá uma segurada, segura aqui. Depois de todos esses anos estudando, esse cara chegou numa conclusão que vai contra tudo que a gente acredita sobre procrastinação. Procrastinação não é um problema de gestão de tempo, é um problema de regulação emocional. Porque vamos lá, não é o tempo que te falta. É o que você está colocando no lugar desse tempo que você deveria usar fazendo aquilo que você diz que quer. Quer ver só? Quando você pensa em fazer algo importante, então começar um projeto que está engavetado há um tempo, mandar um e-mail importante, ter uma conversa que vai gerar um pouco de desconforto, mas que vai ser um divisor de águas na sua vida, escrever aquele texto, iniciar um negócio que você já tem todo o plano no papel, só falta dar o primeiro passo. O seu cérebro gera uma emoção negativa. Sim, pode ser ansiedade, pode ser dúvida, pode ser aquela sensação de e se não fica bom o suficiente? Pode ser o medo. Medo do desconhecido, medo de ser ruim em algo novo, insegurança por não ter todas as respostas, medo do julgamento. Eu sei o que fazer, eu sei como fazer, mas se eu finalmente fizer, isso vai ficar exposto pro mundo. E se o mundo não gostar? E se me julgarem? E aí começa outro possível looping, que é da síndrome do impostor, ou e se eu fizer e for difícil e eu me frustrar? E se eu tiver essa conversa e a pessoa ficar chateada? E se eu levar um não quando eu apresentar isso daqui? E se, para! E o seu cérebro não gosta de emoção negativa. Ele não gosta. Então ele sempre vai fazer o que ele faz diante de uma ameaça. Ele vai fugir. E aí você começa a arrumar a mesa, você entra no seu site de compras favorito e começa a olhar uns cacarecos que você absolutamente nem precisa. Você resolve responder aquelas mensagens que não eram urgentes. Você abre o Instagram para dar uma olhadinha rápida, vai fazer uma faxina, sendo que a sua diarista veio tem 2 dias, mata uma tarefinha aqui, uma tarefinha ali, coisas fáceis e que não geram de fato resultado significativo. Ou você vai lá assistir mais um vídeo sobre produtividade, incluindo talvez esse vídeo aqui. E no segundo em que você desvia dessa tarefa, você sente um alívio. Vem aquela sensação de tipo, ai, ufa, eu escapei do perigo. E aqui tá justamente o problema. Esse alívio, ele funciona como uma recompensa. E comportamentos recompensados são repetidos. O seu cérebro vai aprender a evitar a tarefa porque gera prazer. E aí ele começa a fazer isso de uma forma automática toda vez que você se depara com alguma coisa difícil. E isso tem um nome, é o looping de evitação. E ele funciona da seguinte maneira. Você tem uma tarefa difícil, uma emoção negativa, evitação, alívio, reforço, próxima tarefa difícil, mesma resposta, e por aí a gente vai. E quanto mais tempo você passa nesse loop, mais você fortalece o caminho dos seus neurônios para procrastinação. Para facilitar, isso é como se fosse um músculo, só que é como o músculo errado que tá crescendo. Sabe quando você tá lá na academia fazendo stiff, exercício lá? Aí o professor pergunta: tá sentindo bem a posterior? E aí você fala, mas que o caramba, na verdade eu tô sentindo a minha lombar. É justamente isso que acontece. Você tá fazendo esforço, mas você tá fazendo esforço no lugar
errado. Então agora deixa eu te mostrar o que tá acontecendo lá dentro, no nível do seu cérebro, e você não precisa decorar ou lembrar de nada disso aqui que eu vou te dizer. Eu só quero te passar esse esquema para você entender como realmente funciona dentro do seu sistema e ver que não é que você é incompetente, mas sim que você precisa estar mais consciente para você meio que burlar esse seu próprio sistema, entende? Quando você se depara com uma tarefa que parece assustadora ou que é desconfortável, tem dois sistemas que começam a entrar em disputa. O primeiro é a nossa amígdala, que é o nosso sistema de alarme do cérebro. Ela foi projetada justamente para detectar ameaças. E quando uma tarefa parece ameaçadora, ela dispara um sinal de perigo. Foge, sai daí, evita, isso aí é perigoso. O segundo tem um nome maiorzinho, que é o córtex cingulado anterior dorsal. É a parte do teu cérebro que processa o sinal de medo e a partir daí ele vai decidir se ele te empurra pra ação mesmo assim. Quando você procrastina, o que acontece? A amígdala ganha. Chato, né? Os neurocientistas chamam isso de o sequestro da amígdala. O seu cérebro emocional supera o seu cérebro racional e você foge da tarefa. E aí, a cada vez que isso acontece, o circuito de procrastinação fica ainda mais forte. E o circuito da disciplina vai ficando mais fraco, como se fosse aquele músculo que você parou de usar. Mas aqui vem a parte que eu mais gosto, que é a notícia boa, que assim como o seu cérebro pode ser treinado para evitar, ele também pode ser treinado para agir. Antes de eu te falar a solução, que é simples, mas não é fácil, eu quero te mostrar uma coisa que vai fazer tudo isso fazer ainda mais sentido. Pichil, fez um estudo com estudantes universitários. Ele deu pagers, era tipo um aparelho celular que ele enviava um bip, um alerta, ou mesmo mensagens de texto curta e tudo isso sem internet, olha só que tecnologia, mas enfim, ele apitava. Bom, esse cara, ele deu pagers para esses alunos e ele acionava esse pager 8 vezes durante 5 dias. E aí, cada vez que ele disparava, o estudante ele tinha que parar tudo o que ele estava fazendo, reportar como ele estava se sentindo em relação à tarefa e qual era a tarefa que ele estava fazendo. E o resultado disso é que os estudantes constantemente estavam procrastinando as tarefas que achavam difíceis ou estressantes e estavam substituindo essas tarefas por atividades mais prazerosas e com sensação de produtividade. E eu quero que você preste atenção na palavra sensação de. Mas o dado mais revelador mesmo veio no final, quando o prazo chegava e eles eram forçados a começar. Nenhum deles disse que estava feliz de ter esperado. Todos eles falaram que gostariam de ter começado antes e que a tarefa não era nem de longe tão ruim quanto eles imaginavam depois que eles foram lá e fizeram. E isso é fundamental, você não tá evitando uma tarefa, você tá evitando o jeito que você acha que a tarefa vai fazer você se sentir. E o seu cérebro tá errado sobre isso quase sempre. E sim, eu sei, a gente pode se sentir meio viciado em adrenalina, de fazer as coisas de último momento, especialmente se você sempre faz assim, sempre dá certo. Mas o que tá acontecendo no seu corpo quando você opera desse jeito é o seguinte. Quando a tarefa é entregue e o prazo passa, o teu cérebro ele começa a receber altos níveis de cortisol e adrenalina. E se isso vira um padrão, a conta ela vem e ela não é uma conta boa. Inclusive, a procrastinação crônica está associada com elevados níveis de cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, e isso compromete a nossa memória, o nosso foco, a saúde mental, e vai muito além disso, tá? A evitação, que é essa estratégia central da procrastinação, ela alivia o nosso estresse no curto prazo, mas aumenta no longo prazo. E é claro que esse estresse crônico, ele vai aumentar o risco, por exemplo, de uma doença cardiovascular no futuro. E eu vou ainda mais fundo, porque tem um estudo que foi feito com 3.500 estudantes universitários. E esse estudo trouxe para nós que a procrastinação está associada a piores indicadores de saúde mental. Por exemplo, depressão, ansiedade, estresse, como a gente falou, além de dor física, má qualidade do sono, sedentarismo, maior solidão e dificuldades financeiras. Então, em outras palavras, não é só que você vai entregar pior, é que o seu corpo paga essa conta. Então se liga que isso aqui que a gente tá falando é muito sério. E a gente não vai esquecer de um outro padrão muito comum, e nesse aqui, gente, eu já fui especialista, que é o perfeccionismo, que na verdade é só a nossa vaidade, o nosso medo de errar, disfarçados com um nome que parece aceitável. Por isso que muitas vezes ele engana a gente, especialmente pessoas que são extremamente capazes.
Essa pesquisa também mostrou que perfeccionistas são, na verdade, procrastinadores muito maiores, porque o medo de que o resultado não seja bom o suficiente paralisa antes mesmo de começar. Ou seja, vai existir um risco de fazer isso e de não ficar bom o suficiente, então é melhor eu nem começar agora. Afinal de contas, eu não me sinto pronto para deixar isto impecável de primeira. Tem estudos que mostram que professores altamente perfeccionistas, eles publicam menos artigos do que os colegas que são menos perfeccionistas, mesmo que eles trabalhem tanto quanto esses colegas. Então, o perfeccionismo ele não garante qualidade necessariamente, ele garante que você não haja. E isso aconteceu inclusive com uma mentorada minha. Ela precisava escrever um artigo do mestrado dela. E essa pessoa, ela tem uma régua muito alta mesmo. Ela costuma fazer entregas de alto nível. E o orientador dela, em especial, era um cara assim, um crânio que ela admirava muito. Ela sentava na frente do computador e simplesmente travava. Aí uma vez ela falou, bah, como é que eu vou escrever X número de páginas se eu não consigo nem começar? E numa sessão eu comecei a fazer uma série de questionamentos pra ela, pra eu tentar entender qual a percepção que ela tinha daquele momento, qual a expectativa dela a partir daquele momento, a partir do momento que ela sentasse pra escrever. E o que ela tinha medo que acontecesse, gente, não deu outra. Na cabeça dela, ela ia sentar e no primeiro rascunho ela já escreveria algo incrível. Ela tinha medo de mandar pro orientador dela e ele mandar mudar e dizendo que tava tudo uma merda. Mas você concorda comigo que esse é justamente o papel do orientador? O nosso erro é a gente achar que a gente vai fazer alguma coisa incrível logo de cara. A gente precisa se permitir ser ruim, ter uma curva de aprendizado, ter erro, ter acerto, aprender com isso. A gente precisa mudar a lente. O foco não é sentar e escrever um artigo incrível. O foco é sentar e escrever uma página de um artigo bem meia boca. Porque simplesmente não tem como você melhorar algo que não existe ainda. Entende? Mas antes que eu me antecipe demais aqui na solução, a gente vai falar de um último padrão, que é a procrastinação produtiva, e ela é muito sorrateira, traiçoeira, sabe por quê? Porque você não tá no sofá. Você tá lá o quê? Pesquisando, organizando, assistindo conteúdo, entendeu? Você tá fazendo coisa, você tá fazendo tudo, menos aquilo que você devia estar fazendo. O seu cérebro encontrou uma saída muito inteligente. Ele substitui a tarefa que deveria ser feita por uma tarefa mais segura e que gera aquela sensação de progresso, mas que não tem risco de julgamento, não tem risco de fracasso. Então, ao invés de escrever, você fica lá colorindo a anotação que você tem. Ao invés de lançar, você lê mais um livro sobre lançamento. Ao invés de estudar, você compra um monte de itens de papelaria. Ao invés de começar, você se prepara. Tô me preparando pra começar. E aí tudo fica pior porque você de fato tá fazendo coisas. Mas mais uma vez, você está fazendo as coisas erradas. Não é a hora delas. Elas não são importantes agora. Mas então, Bárbara, o que fazer? E a resposta de Pichil, depois de 20 anos de pesquisa, é vergonhosa de tão simples. Você tem que apenas começar. Você não tem que terminar, você não tem que performar bem, você não tem que entregar alguma coisa perfeita, apenas começar. Por 5 minutos, 10 minutos, sem necessariamente pensar no resultado. E se lembra de uma coisa, um objeto parado tende a se manter parado. E um objeto em movimento também tende a se movimentar. Então por isso que o simples ato de você começar é tão importante. Eu mesma, para revisar esse texto do vídeo, eu comecei aí um parágrafo, aí outro, aí escreve, aí corrige. Quando eu vi, tinha feito. Lembra da minha mentorada com o artigo do mestrado? A meta que a gente colocou era escrever uma página ruim todos os dias. E, gente, ela entregou um artigo incrível e eu tive a honra de assistir a banca dela. Ela virou mestre com nota máxima, mas ela nunca ia ter chegado nesse lugar se ela não se propusesse a simplesmente começar. E um ponto bem importante aqui, o objetivo não é vencer o medo antes de agir. O objetivo é agir apesar do medo por tempo suficiente para você descobrir que o medo era maior do que a tarefa. Você tá entendendo isso aqui? Na prática, você vai fazer 2 passos, vamos lá. Primeiro, você vai nomear o que você está sentindo. Isso é medo? Isso é insegurança? Às vezes chega a ser uma dor física mesmo. Tem coisa que eu procrastino e que quando eu me coloco pra fazer, primeiro eu chego a sentir uma dor física, de tanta resistência, de tanto que aquilo parece ameaçador, de tanto que eu quero fugir dali. Mas o segredo é segurar esse desconforto. Eu preciso que você segure esse desconforto, tá bem? Então, quando você perceber que você tá evitando, coloca a palavra na tua emoção. Tá com medo? Tá ansioso? Tá com vergonha de que não fique bom?
Só o ato de nomear a emoção já ativa o seu córtex pré-frontal e você dá a chance da sua amígdala não ser bem sucedida no sequestro. Você dá a chance de sair do modo emocional e, de fato, ativar um modo racional. O segundo passo é que você precisa tornar essa tarefa ridiculamente pequena. Eu tenho uma frase motor que me ajuda em todo momento que é: tudo é possível desde que dividido em partes executáveis. Você não precisa analisar uma planilha inteira que tem 5 abas. Você precisa abrir a planilha e analisar a primeira, depois a segunda, e por aí você vai. Quebra as tarefas. Não é escrever um capítulo inteiro, é abrir o documento e escrever por 10 minutos. Não é fazer um treino de 1 hora. É colocar o tênis e sair de casa. Não é lançar o negócio. É escrever a primeira frase do seu texto de vendas. E aí, quando você pega essa ideia, você começa a entender que a barreira não é a tarefa. A barreira é o começo. E quando você torna o começo pequeno o suficiente para o seu cérebro para parar de tratar aquilo como uma ameaça, ele vai olhar e ele vai pensar: isso aqui, pequenininho, simples, isso aqui eu dou conta de fazer. E é assim que a gente constrói grandes coisas, através de pequenos passos. O problema é que muitas vezes a procrastinação ela vai vencer porque a solução é muito simples para você levar ela a sério. Você sofre com isso, tem consequências nada agradáveis, e eu tô aqui te dizendo que a solução é quebrar em partes executáveis e começar a fazer por 5 minutos? Pois é. Você só vai saber se funciona se você se dispuser a fazer de verdade. E para isso, você não pode subestimar o poder das pequenas ações. Então eu quero te deixar com uma pergunta. Qual é a tarefa que você está evitando há mais tempo? Não a tarefa mais urgente, a tarefa mais importante. Porque tudo aquilo que é importante agora e é negligenciado, é procrastinado, logo vai se tornar urgente. Isso vale para tarefas do trabalho, para tua saúde, para decisões que você está adiando, para conversas que você está evitando, para planos que você não tira do papel. E se lembra, você não precisa terminar a tarefa hoje. Você só precisa começar. E se você levou a sério o tema desse vídeo e ele fez sentido pra você, eu vou te fazer um convite. Já que a gente tá falando de cérebro e ativar algumas circuitarias, escreve aqui nos comentários qual que é essa tarefa e o que você vai se comprometer a fazer. Qual que é a pequena ação, qual que é o pequeno próximo passo que você precisa fazer. Escreve nos comentários, já firma esse compromisso com você mesmo e eu te vejo no próximo episódio.